Voltei! De volta, amiga, eu tô voltando. Eu me sinto, nesse momento, uma lagarta meio desengonçada, tentando sair do casulo. Aí eu te pergunto, será mesmo que a lagarta é uma protagonista quando ela sai do casulo? Claro que não, né? Será que a lagarta, quando ela tá ali no casulo, ela tá confortável? Muito menos. Será que a lagarta tá tranquila e calma? Não. Ela deve estar com claustrofobia, ela deve estar com um pouco de cãibra, perninhas dormentes, as asas ali que nem sabem o que são ainda. Mas é um processo. E às vezes você está sendo uma lagarta na sua própria vida. Assim como eu tenho me sentido. Indo para um lugar diferente, de uma forma diferente, diante do novo. E muitas vezes a gente quer romantizar, transformar em poesia, aquela coisa toda, mas não é muito fácil, não é muito legal. Então é assim que a gente começa. Essa temporada de aquecimento do Juliana Góes Podcast é a temporada Casulo, em que eu estou aqui sentada no meu sofá. E antes de sentar no meu sofá, eu percebi que a minha maquiagem está craquelada no nariz, e é assim que vai estar hoje. Eu percebi que o meu couro cabeludo está irritado, e é assim que vai estar hoje. Quando eu pus a minha perninha cruzada para frente, com o meu roupão, porque tem gente que está me assistindo, tem gente que está me ouvindo, né? Então estou fazendo uma descrição. Estou aqui com o roupão do jeito que eu comecei lá atrás na internet. Eu usava muito roupão para gravar. E muitas vezes eu terminava a maquiagem e não precisava mostrar look, nada. Era sobre ensinar a maquiagem, né? E não ter uma baita produção, nem sempre. Daí coloquei meu roupão, cruzei minha perninha e vi que a minha pele da perna tá totalmente ressecada e meu joelho tá também com as peles caindo craqueladas. Então é isso. E é isso. E esse vai ser o meu protagonismo hoje. Esse é o quantos por cento estou inteira hoje, é o quanto que eu tenho para dar. Porque no fundo, minha amiga, se a gente ficar esperando a lagarta virar borboleta para fazer as coisas na vida, muito tempo vai passar. E às vezes custa muito caro deixar esse tempo passar. Você não sabe quanto tempo você tem, você não sabe quanto tempo as pessoas que você ama têm. E a gente está esperando encerrar o capítulo do casulinho da lagarta para virar borboleta para voar. Mas entende que já do casulo você pode ir já criando, se movimentando, se regenerando. Não espera tanto mais, sabe? Então, eu passei alguns meses off aqui do podcast. E eu vou até contar por quê para vocês, né? Esse ano de 2024, eu fiz 15 anos de internet. E quem me acompanha há muitos anos sabe que 7 anos depois que eu comecei, eu passei pelo que eu chamava de crise existencial, que foi quando a beleza se tornou um peso para mim. Beleza, a gente abre aspas para tutoriais de maquiagem, look do dia, moda, tendências, review de produtos, resenhas. Aquilo foi se tornando um peso para mim. Ah, Juliana, mas você também ainda está aí maquiada até hoje, está fazendo look do dia até hoje, mas, gente, uma coisa é você fazer com a sua autenticidade, com a sua verdade, outra coisa é você reproduzir como uma vitrine de tudo que está acontecendo no mundo. E eu acredito que naquela época, por N motivos, por bem menos autoconhecimento, bem menos maturidade, bem menos, quem sabe até amor próprio, eu não soube fazer isso de uma forma mais genuína, de uma forma mais autêntica, e aquilo foi me engolindo. E chega uma hora que você fala, opa, mas quem sou eu nisso tudo? Eu faço tudo que é mais legal, eu ganho muito bem para isso, eu tenho muitas possibilidades e privilégios, mas quem sou eu nisso tudo? De que forma que isso me faz vibrar pelo que eu estou colhendo, pelo que eu estou construindo? E assim, eu fui buscar o autoconhecimento, através de terapia, de muita leitura, yoga, meditação, e foi uma fase que eu acho que eu era uma borboleta que arrancou as próprias asas. E correu para um casulo para se regenerar de novo, para se reinventar. E naquela época foi duro, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não estava aqui hoje fazendo o que eu faço. Eu não estava aqui hoje com o meu segundo livro, minha segunda obra, Esqueça Sua Melhor Versão, que se tornou uma obra best-seller.
empilhada apoiando esse microfone em que eu gravo este podcast que já esteve entre os mais ouvidos do Brasil. A gente vai fazer isso acontecer de novo, eu conto com vocês, hein? Então, se você chegou agora, caiu de paraquedas, ou se você vem sempre, se dê a chance de avaliar este podcast, por favor, de compartilhar esse episódio e outros episódios para que eles cheguem mais longe, porque aqui é o nosso lugar de protagonismo. E o que significa protagonismo? Significa enxergar valor em se colocar vulnerável, abraçar a sua singularidade, é quem você é na luz e na sombra, e parar de ficar esperando a borboleta voar para ver valor nisso tudo. Então aqui é o momento em que eu sento com vocês e eventualmente falo dos meus dilemas, da minha história e daquilo que me ajuda, e eu espero poder ter um papo entre amigas e que você se sinta acolhida e abraçada e incentivada para que você abrace cada vez mais a pessoa que você já é, o valor que você já tem. Então, que bom que lá atrás, 7 anos depois que eu comecei na internet, eu resolvi recomeçar. Mas lembra uma coisa? Recomeçar nunca é do zero. Você que está aí recomeçando, não se sabe nem com qual força, com qual coragem, mas você que está aí dando um passinho, mesmo com a perna bamba. Recomeçar pode ser o maior presente que você se dá, e recomeçar às vezes é dar vários passos para trás. Desde que esses passos te façam melhor e te afastem do que você não quer mais, do que você não merece mais, continua recomeçando quantas vezes forem necessárias, porque um dia você vai entender o valor disso. Talvez não seja agora, talvez agora você esteja morrendo de medo. Talvez agora você esteja aí se culpando, se questionando se é a melhor escolha. Mas se o lugar em que você estava não merece mais a tua presença, a tua energia, sai desse lugar. E não tem ninguém que pode fazer isso por você, tá? Então, ter feito isso lá atrás me ensinou muita coisa, me machucou bastante, mas tem certas feridas que vêm para deixar a gente mais forte. Eu acredito muito nisso. Mas não é que me machucou, eu me deixei machucar, eu me deixei atravessar por tantas críticas, eu me deixei atravessar por tantos questionamentos que vieram de fora, porque eu fiz uma transição sem saber muito bem para onde eu estava indo, eu não tinha o plano perfeito. Então não vai ficar esperando você ter o plano perfeito para fazer uma transição. Muitas vezes é testando cada passo que você vai entender qual deles faz mais sentido como seu próximo passo. Muitas vezes, eu tenho formação em coaching e isso é uma coisa que eu questiono nessa linha, porque muitas vezes pode ser extremamente tóxico você viver com aquela ideia rígida de que você precisa ter clareza o tempo todo. Não vai ter clareza o tempo todo. Não vai. E nem na falta de clareza você deixa de agir. Então se movimenta, busca eliminar, abrir espaço para o novo, testar novos caminhos e vai sentindo na prática. Eu preciso te contar, né, por que eu fiz essa pausa no Juliana Góes Podcast. Pois bem, porque de alguma forma, de tempos em tempos, eu me permito pausar, fazer pausas de qualidade, seja para descansar, para regenerar ou para repensar aquilo que eu faço, porque quando a gente começa a ficar muito no modo automático, fazendo do mesmo jeito as coisas, a gente está deixando de servir com a nossa melhor energia, com a nossa máxima potência. Então eu senti que o que era aquela coisa que eu amava, sentar, gravar o podcast, eu estava ficando com uma energia diferente. E a energia que eu trago aqui, ela impacta a sua vida. Falei, eu não vou fazer isso pela metade, eu não vou fazer por fazer, eu não vou fazer porque eventualmente a gente tem clientes, patrocinadores. Não, eu vou regenerar, eu vou usar esse tempo para focar em coisas importantes. Esse é um ano que eu estou focando muito na devoção pela minha família, pelo meu relacionamento, pelo meu casamento. Estou reaprendendo o que é devoção. E eu precisei de um tempo, sabe, para estar mais inteira em casa. E repensar a maneira como eu faço o que eu faço. Então, não se culpa por desacelerar, não se culpa por pausar, porque no fundo você está sendo honesta, você está sendo verdadeira, você está se dando a permissão de recalcular a sua própria rota, ainda que você vá depois de amanhã fazer a mesma coisa, você vai fazer com uma energia diferente, de uma forma melhorada. Então eu precisei desse tempo, sabe? Por mim e por vocês também. E o que eu percebo é que comecei na internet, 7 anos depois eu passei por uma baita transição e eu fui enveredando para o comportamento, para o autoconhecimento, o que me trouxe até aqui. Precisei aprender muito, estudei bastante, mas eu acredito que mais do que
tantos cursos, livros e formações, quando a gente enxerga valor na nossa própria história de vida e tira bons aprendizados disso, a gente consegue crescer de forma exponencial, coisa que a gente nunca vai aprender em universidade nenhuma. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do meio acadêmico, eu gosto muito de estudar, mas que a gente não se perca muitas vezes nessa ilusão de que todo conhecimento, o melhor conhecimento disponível está só lá fora, porque se você olha lá para dentro e junta com o que está lá fora, aí, meu bem, você acessa a tua potência. E eu vejo que 7 anos depois daqueles 7 anos, que foi ano passado, foi um ano em que eu voltei a olhar para novas formas de servir. Então, nosso servir vai mudar ao longo da vida, vai mudar. Não se questione tanto por isso, entenda que é necessário, é um movimento que a gente precisa. E aí, foi um momento em que eu comecei a pensar em legado. Poxa, eu estou com quase 40 anos. O que eu estou deixando para o mundo? Eu estou contribuindo com algo que possa se tornar maior que eu? Qual que é a minha verdade nisso tudo? E aí eu fui ali, meditando nisso e fui criando, né, a metodologia que eu tenho hoje com Você Protagonista, que é uma das minhas jornadas. Tudo começou no Liberdade de Ser, eu tô até com um caderninho aqui do Liberdade de Ser, que depois de muitos anos, né, depois de ter lançado o Zen App, o Liberdade de Ser foi minha primeira jornada de autoconhecimento, já é um mergulho mais profundo no autoconhecimento para aquela mulher que está em transição, assim como eu estive lá atrás. Então eu usei da minha própria dor para criar o meu novo servir. Usa da sua própria dor para, de repente, poder ajudar alguém. Para, de repente, poder ver o que você mais precisa agora, sentir o que você mais precisa agora. Mas não é fugindo da sua dor, é sentindo a dor. Porque a dor, ela nos diz muita coisa. E é a partir desse lugar, da coragem e da resiliência de sentir a dor que a gente consegue fazer os ajustes que são necessários na nossa vida. Mas não se engane, não é fugindo da dor. Liberdade de Ser, eu tenho maior orgulho dessa jornada. É uma jornada que está dividida em 5 módulos. E é a reunião de tudo que eu vivi naqueles 7 anos. Nos últimos 7 anos, desde quando eu comecei a falar de autoconhecimento, até chegar ali como uma mentora de mulheres. Então, dentro desses 7 anos, eu estudei yoga, meditação. Eu me formei em programação neurolinguística, em coaching. Então, eu vivenciei muitas coisas e fiz esse compilado. E a transformação que eu sinto nas mulheres é o resgate da identidade, de saber realmente quem ela é, quais são os valores inegociáveis, da confiança, que tudo isso vai te alavancando, te alicerçando para você ter a liberdade de ser quem você é e não ficar mirando numa versão que ainda não existe. Então, Liberdade de Ser é uma menina dos olhos. E agora, nesse começo de temporada, eu quero presentear você com essa jornada que é 100% online e gravada, 50% de desconto para você que está aqui nesse podcast, por tempo limitado. A gente vai abrir essa condição especial, 50% de desconto. Eu vou deixar aqui um QR Code na tela e um link aqui embaixo, para que você que está, de repente, vivendo o seu momento lagarta, saindo do casulo, ou com medo de sair do casulo, ou aprendendo a voar de novo, para que você voe, e para que o seu voo seja lindo, e para que você olhe o mundo de lá de cima e fale, que bom que eu me libertei, e viva a sua liberdade de ser. E o que eu sinto agora, depois dos primeiros 7 anos, dos segundos 7 anos, fizemos em maio 15 anos de JG Company, agora tem nome, tá? Também empresa. Eu lembro quando eu ia lá para São Paulo gravar os podcasts, aí você chega naqueles condomínios, não é condomínio, mas prédios corporativos, né? E muitas vezes perguntava, qual empresa? Eu falava, eu mesma, é meu nome, Juliana Góes. Eu falava, não, esse não é o nome da minha empresa, esse não é o nome da minha empresa. E daí a gente passou por um rebranding, refizemos aqui missão, visão, valores. Na verdade, fizemos de verdade isso. Também olhamos para a marca, para as cores, para o nosso posicionamento, mas de uma forma muito intuitiva e muito leve. Não naquele sentido que eu vejo muito, até nesse mercado do marketing digital, do se posicione a qualquer custo, né? Daí daqui a pouco você é uma pessoa sem identidade, só reproduzindo um jeito de fazer foto, um jeito de se vestir, para parecer high ticket, sabe assim? Às vezes eu fico até com um certo bode de alguns movimentos que eu vejo, mas eu entendo que tem para todo mundo.
Talvez para algumas pessoas isso sirva, isso caiba, mas eu vivi isso lá naqueles primeiros 7 anos, de passar uma imagem o tempo todo e de, no fundo, não saber nem quem eu era. Uma imagem sem essência, sem valores, sem autenticidade não se sustenta. Não se sustenta, não tem estratégia que sustente. Eu aprendi isso lá atrás. Então hoje eu me permito estar aqui com a maquiagem craquelada, com o joelho ressecado, com a minha cabeça irritada no couro cabeludo, falando com você do meu sofá de roupão, para te dizer que vale a pena recomeçar sim, e recomece quantas vezes forem necessárias, nunca vai ser tarde, nunca vai ser tarde. Se você está achando que é tarde, você está muito errado, eu preciso te dizer isso. Se você está aí com 40, 50, 60, 70 anos, mas está viva, está respirando e está achando que é tarde para recomeçar, você está muito errada. Eu sei que eu estou aqui ainda, nos meus quase 40, e talvez eu não tenha o lugar de fala de uma mulher que já passou por tanto, que está lá nos 70, mas se você está aqui, você está viva, a vida é sua, para você escolher o que fazer com ela. E essa é a liberdade de ser que eu desejo para cada pessoa. A liberdade de ser, de mudar de ideia, de recomeçar, assim seja, porque se eu tô aqui recomeçando esse podcast é porque em algum momento eu aprendi que recomeçar é bom. E parei de fugir dos recomeços, entende? E o que eu sinto disso tudo, depois de ter criado a jornada do Liberdade de Ser, 7 chaves da prosperidade, a metodologia Você Protagonista, o que eu sinto é que eu ainda tô fazendo uma transição. Esse ano de 2024 é o ano que eu estou fincando minha bandeira como uma palestrante internacional. Inclusive, em julho, palestrarei pela primeira vez em inglês. Minha amiga, estamos aqui já suando nas axilas desde já. Mas, uma vez que você descobre que cada momento que te desafia grandemente, cada momento que te faz tremer nas bases, é nesse momento que você vai se ver e se encontrar protagonista, corajosa, potente. Você para de dar meia volta cada vez que eles aparecem, você para de procrastinar, você simplesmente vai lá. Já aprendeu a respirar comigo no Liberdade de Ser, já aprendeu aqui comigo a olhar no olho do medo, você vai lá, meu bem, você mira e você vai. E é depois que você vai, que você de fato vai se sentir vitoriosa, corajosa, protagonista. Não é antes, não fica esperando, não inverte a ordem das coisas. Então, eu sinto que eu estou num momento de transição, entendendo o meu servir, entendendo como complementar o servir. Esse ano a gente conseguiu o sonhado momento, né, o título de autora best-seller, mas todos esses passos envolveram duvidar de mim, envolveram tremer a base, envolveram será que vai dar certo? Dúvidas, questionamentos. Mas não para não. Não para não. Coragem é agir apesar do medo. Lembra sempre disso. Coragem é agir apesar do medo. Se você olha uma pessoa no palco e você fala, nossa, mas como será que ela chegou lá? Muito provavelmente ela nem estava tão pronta assim, não. Ela só agiu apesar do medo e chegou lá. E chegando lá e estando lá, ela se aperfeiçoa. E permanecendo, ela atinge a maestria, mas ninguém nasceu pronto. E você está esperando se sentir pronta para começar alguma coisa? Até quando? Então, meu bem, o recado está dado. Se você é a lagartinha, vamos juntas, porque eu me sinto uma lagarta voltando, entendendo como servir, como falar, como trazer mais de vulnerabilidades, como te dar uns empurrões aí, gentis, porém estratégicos, para a gente seguir juntas. E é isso. O tempo vai passar, os setênios, né, segundo a antroposofia, que eu gosto muito, os setênios vão mudar, e eu sinto que não são só setênios de idade, e sim de ciclos que a gente vive talvez na nossa carreira, no nosso relacionamento, e por aí vai. Então se observa, se ouve, e aconteça o que acontecer, escolha estar do seu próprio lado, combinado? Como foi esse aquecimento de temporada para você? O que mais reverberou? Compartilha esse podcast, vamos fazer ele chegar muito longe, por favor, e me deixa saber lá nas redes sociais. Qual foi a mensagem, ou até aqui nos comentários mesmo, qual foi o principal insight? Isso me dá muito mais direcionamento para estar aqui, cada vez mais próxima de você. Comenta qual foi o principal insight.
Conto com você, minha amiga. Seja lagarta, seja libélula, seja borboleta, que você entenda o seu momento, pare de brigar com o seu momento, entenda que cada um desses momentos é importante para você ver valor em quem você já é e parar de ficar postergando o seu valor para uma fase, para uma forma e para um tempo que ainda nem existe. Combinado? Um grande beijo. Lembrando que se você está pronta aí para alçar novos voos pela sua liberdade de ser, tem essa condição especial para você que eu vou deixar de novo aqui na tela e aqui no link. Um grande beijo.